Hello, todo mundo aqui no Facebook, aqui no Instagram. Boa noite de sexta-feira. Gente, hoje tem novidade para falar para vocês. Eu sou Múcio Porto, cirurgião plástico em Brasília, em Dubai. Estudei com o professor Pitangui e adoro cirurgia plástica, tudo que leva a sua autoestima para cima. E é por isso que eu tô aqui nessa sexta-feira para te falar um negócio bem bacana. É um protocolo de um tratamento de rejuvenescimento que a gente desenvolveu em Dubai e a gente quer dividir isso com vocês. O nome disso é Grace Lifting. Grace Lifting. O que é o Grace Lifting? Graça, Grace, vem do inglês, graça, equilíbrio, harmonia. A gente desenvolveu isso lá em Dubai, baseado no que acontece com todo mundo, que é a queda do rosto, e ninguém quer que o rosto vá embora descendo. Por isso eu botei o Please Don't Go. Não, desça, com o W, um hit dos anos 90. Pois é, don't go my face, stay. Sabe como é que o seu rosto fica? Quando você faz procedimentos que mantêm a estrutura do seu rosto. E por isso que a gente desenvolveu esse protocolo lá em Dubai, a gente trouxe aqui para Brasília e o nome dele é Grace Lifting. Aí, claro, a gente pensa assim, Grace Kelly, aquela musa da beleza dos anos, né, morreu em 82, por isso eu botei na chamada da nossa live a foto da Grace Kelly. Pois é, W, please don't go, não vou embora porque tem coisa legal pra começar. E eu começo tirando o W pra gente poder conversar melhor. Não é mesmo, Flávio Farinha? Aqui no nosso Facebook, Anélio Garcia. Que bom, boa noite, bem-vindos. Fernanda Fontinelli, Ellen Rodrigues, Dani Sampaio, Alexander Silva, SD, Dark Pereira no Instagram. Muito bem, gente, bem-vindos e bem-vindas. O que é o Grace Lifting? A princípio é um negócio meio bobinho, né? Mas vocês sabem o que está acontecendo hoje no mundo da estética? A gente tem uma miríade de opções de tratamento. Então, de acordo com as evidências da ciência e também em relação à nossa experiência, não é? Mohamed Adel, welcome! Diego Barbosa, meu cunhado de Patos de Minas. Muito bem, bem-vindos! Então, gente, hoje a gente tem uma miríade de opções de tratamento. Quando eu comecei na plástica há 30 anos, era plástica de face, plástica de pálpebra e tchau. Se você não tem nada para ser operado, vai embora para ficar velho ou velha e volta que eu te opero. Hoje, gente, isso acabou. Né, Maísa? Minha querida prima, Ana Carolina Ribeiro. E aí, gente, apareceram coisas assim que a gente às vezes até duvida. Sabe? E a gente tem, nós cirurgiões plásticos, nós os médicos que lidam com a estética, a gente tem que estar ligado nessas opções que aparecem no mercado para a gente saber indicar, inclusive. Porque, como a música fala, please don't go, quer dizer, rosto não vai, não desce. Ele desce, mas se a gente fizer alguma coisa, ele vai descer, ele vai perder a definição com uma velocidade menor. Então, gente, como cirurgião plástico, eu tenho que ter opções, porque tem pacientes que têm indicações cirúrgicas, tem pacientes que querem ser operadas, mas tem pessoas que não querem ser operadas e pessoas que não têm indicação cirúrgica. Principalmente você aí, que você está me ouvindo, você, sei lá, entre os 30, 40 e poucos anos, até meninas e meninos mais velhos, tipo 50, 60 anos, que por uma genética bacana, a queda do rosto não é tão intensa. Então, quando a gente tem aquele rosto começando a quebrar, formando o bigode chinês, aquela início da queda do nosso rosto, a gente tem o início do processo do, vamos dizer, envelhecimento. E aí a gente tem que entender, descobrir para você, para cada paciente que nos procura, qual a melhor combinação. Então, gente, a gente desenhou esse protocolo, eu dei o nome de Grace Lifting, porque a gente está procurando a graça, o equilíbrio, a delicadeza do rosto, sem esse volume exagerado, que às vezes a harmonização facial mal conduzida dá. A gente está vendo muita gente deformada nos consultórios, com queixos imensos, com malares imensos, bocas imensas. Tem gente que gosta, mas eu vou dizer para vocês, a imensa maioria das pessoas não gosta. Em qualquer cultura do mundo, aqui no Oriente Médio, sei lá onde for, as pessoas hoje, mais e mais, estão procurando, viu o Facebook, viu o Instagram? Naturalidade, ou seja, as pessoas estão procurando a graça, sabe, aquela beleza sutil e principalmente tentar diminuir a velocidade da queda. Por isso a gente bolou o Grace Lifting. Lifting, o que é? É o levantamento. As pessoas às vezes elas confundem peeling com lifting. Lifting é a plástica, é o que a gente faz para levantar o rosto. Peeling são procedimentos que a gente usa para esfoliar a pele e estimular o colágeno. Então o Grace Lifting
É um protocolo de coisas que a gente vai associar basicamente duas tecnologias. Preste atenção. Toma nota porque esse negócio é interessante. E manda esse aviãozinho para quem você quer que saiba dessas coisas, dessas novidades. E claro, deem coraçõezinhos porque o Instagram e o Facebook vão adorar e vão aumentar o nosso algoritmo. Então vamos lá, gente. O que é o Grace Lifting? Quando a gente começa, geralmente em torno dos 30 anos, 30 e poucos anos, o nosso rosto começa a querer ceder. E aí começa como? Começa a quebrar aqui. É um dos primeiros sinais, gente. É a primeiro desabamento que acontece no nosso rosto, é aquele, a gente chama de goteira lacrimal, e ela se direciona para o meio da região do malar. Então fica aquele vaziinho, às vezes aquela bochechinha bonitinha, ela começa a ficar flat, ela começa a ficar plana, né? E aí, por que acontece? Porque a gordura está escorregando. Depois, se você não faz nada, e abrindo a boca, a gordura vai descendo, e aí começa a pesar aqui e aparece o bigode chinês. Yes, bigode chinês. Mas eu nem sou chinês, mas tenho bigode chinês. Pode ser bigode brasileiro, bigode árabe, seja lá qual for a coisa. O negócio é aquela linha desgraçada, chata, horrorosa, que aumenta com a luz, faz aquela sombra, sai aqui do canto do nariz e vai lá pro canto da boca. Esse é o bigode chinês, desse nome que quiser. Na verdade, o nome é sulco nasogeniano. E aí, continuando o processo, vai aparecer aquela linha da marionete que a gente já falou várias vezes nas nossas lives. Aliás, se vocês quiserem saber de ainda mais coisas, entrem no nosso site, é o www.mucioporto.com.br. Lá tem todas as nossas lives no Live Magazine. Dá uma vasculhada no nosso site que está muito bacana. Tem um monte de coisa, a gente está atualizando todo dia, tem um bando de coisa legal lá. Então, no Grace Lifting, eu tenho que entender que eu preciso fazer com que essa queda, com essa separação da gordura, a gente consiga fazer com que ela seja menos intensa, que ela demore mais, que ela não faça de um jeito, assim, talvez precoce, com que você comece a perder a definição do seu rosto e apareça com sulcos. Então, gente, vem o primeiro conceito, que são os bioestimuladores. Sim, bioestimuladores. O que significa isso? Todo mundo já deve ter ouvido em preenchimento. Preenchimento, o rei, hoje em dia, o queridinho de todo mundo, é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um produto que a gente tem no nosso corpo, principalmente na nossa derme, e que a indústria faz. Ele é artificial, mas ele é bastante similar ao que a gente tem, e é o que a gente usa para dar volume. O preenchimento com ácido hialurônico a gente vai usar naquelas pessoas que já têm um bigode chinês muito profundo, uma perda muito intensa de tecido, ou naquelas pessoas que querem aumentar os lábios, aumentar a definição da mandíbula. Então, o preenchedor, gente, que tem muita dúvida em relação a isso. O que é preenchedor e esse papo agora de bioestimulador? Eu não sei a diferença. O que é melhor para mim? Depende da avaliação médica. Por isso que você tem que fazer uma consulta para a gente definir. Mas assim, para aquele processo inicial, eu particularmente gosto muito e desenvolvi esse protocolo usando os bioestimuladores. Bioestimuladores são drogas que a gente usa, cada marca tem um jeito de preparar, mas eu gosto de dizer no consultório que o bioestimulador é uma argamassa. Sabe uma argamassa que a gente usa nas paredes e tudo? Exatamente. Se a nossa gordura... Olha, vê se não faz sentido. Se a nossa gordura ela está começando a cair, seja lá qual for a causa, porque a gente abre a boca, por causa da genética, por causa da idade, dane-se, não interessa. O negócio é que aquelas bolinhas de gordura, que são compactas lá na adolescência, elas vão se distanciando, elas vão meio que se descolando umas das outras, e por isso que a gordura cai e aí aparecem os sucos. Então, o bioestimulador, ele é indicado, ele é usado no meio da gordura. Basicamente, tem indicações, mas a princípio eles são injetados no meio da gordura facial. A gente também usa para bumbum, tem uma live lá no nosso site que se chama HBB, que é a harmonização de bumbum. Checa lá, é muito interessante para desenhar bumbum. Mas enfim, a gente usa bioestimulador no meio da gordura. Porque o que eu quero? Eu quero que essas lojas de gordura fiquem mais presas de novo e que elas não caiam tanto. E aí a pergunta que me fazem é assim, mas esse bioestimulador, eu tenho horror de bochecha. Será que se eu fizer esse bioestimulador eu vou ficar bochechuda ou bochechudo? Não. Não.
Isso é muito importante a gente deixar claro. Se você quer bochecha, por algum motivo, se você quer volume, não é bioestimulador, é preenchedor. O preenchedor é um gel, ele tem uma densidade X, de modo que você já injeta e ele, puf, já define. Ah, mas o meu preenchedor, ele diminuiu um pouco. Tudo bem, porque o gel, às vezes, ele cede no meio da gordura. Então, às vezes, a gente precisa colocar um pouco mais. Mas ele fica lá, ele é um bobo. A gente botou, ele ficou. E ele preenche o suco e ponto final. Ele desenha malar e ponto final. Ele vai ponto final. O bioestimulador, não. O bioestimulador, ele é um líquido, sabe? Uma coisa mais fluida. A gente injeta pra lá, pra cá. Não precisa ser exatamente aqui nessas linhas. Eu quero, sabe o que eu quero? Eu quero que a minha face don't go, que ela pare de escorregar. Então eu quero que essa gordura fique firme, que ela aguente a pressão da vida. Que negócio é esse? Onde está aquela gordura da mulher brasileira? Então o bioestimulador ele vai fazer simplesmente produção de colágeno e ponto final. O que significa essa produção de colágeno? É o colágeno que vai impactar, ele vai compactar essa camada de gordura. E é óbvio que ele vai refletir, o efeito dele se reflete também na derme profunda. Então eu vou produzir. E, gente, isso não é papo furado. Hoje tem muita vulgaridade nesse meio, mas tem muito estudo científico que corrobora o que eu estou falando para vocês. Então, o bioestimulador, ele, em última análise, ele produz colágeno. Colágeno em torno de gordura deixa as gorduras mais firmes, de modo que a percepção das quedas é menor. E aí a gente tem opções no mercado. Eu separei aqui para vocês, porque também as pessoas, elas ligam lá no consultório, tanto aqui em Brasília quanto lá em Dubai, e elas perguntam assim, olha, eu queria fazer aquele tal de Sculptra. O que é esse negócio de Sculptra? Sculptra é isso aqui. Olha aqui no Facebook, aqui no Instagram. Sculptra é o queridinho dos consultórios, só que ele é meio velhinho, gente. A gente está ouvindo agora em 2022, quase 2023, as pessoas falam assim, você está usando aquela coisa nova que é o Sculptra? Sim, a gente está usando, mas ele é de 1999. Nos anos 2000 é que ele explodiu. Foi o primeiro produto que hoje a gente chama de bioestimulador, naquela época não tinha essa expressão. Ele era assim um negócio, a gente falava, nem sei como é que a gente falava que era um estimulador de colágeno, que ele corrigia sulcos, mas hoje a gente define como um bioestimulador. Então é esse bonitinho aqui, o Sculptra. O Sculptra ele é um pó. Ele vem nesse frasco aqui, eu preciso injetar soro fisiológico, esse produto tem que ficar em repouso por 1, 2, 3 dias, porque o pó ele tem que ser embebido com o soro fisiológico, porque senão, se eu não tiver esse tempo de repouso, eu vou fazer em você granulação. Eu já vi gente no consultório falando, eu já fiz um tal de Sculptra e eu fiquei cheio de pelotinha. Bom, eu não sei como é que fizeram, mas uma das causas prováveis é que o tempo de preparo de embebição não foi adequado. E aí você ficou com pó lá concentrado e aí esse pó virou granulação. Então o Sculptra, que é esse bonitinho aqui, ele vem em pó e a gente prepara e injeta em você. Daí a gente tem outra opção também, já meio antiguinha, que é esse aqui, gente, chama-se Radiesse. Radiesse, a droga, é a hidroxiapatita de cálcio. Radiesse vem numa seringa. Essa seringa, ela no início, foi chamado de preenchedor. Hoje a gente considera o Radiesse, claro que não existe unanimidade na ciência. Eu estou falando a minha opinião nas aulas que eu dou, nos lugares que eu vou, nesse mundão todo, e há uma tendência de chamar o Radiesse hoje de bioestimulador. Tanto que o Radiesse, como ele vem numa seringa, a gente vai diluir um pouco. A gente dilui com soro fisiológico, a gente põe um pouco de anestésico, e aí a gente fica de uma seringa para outra para diluir esse tal de Radiesse, que é a hidroxiapatite de cálcio. Muito usado, por exemplo, pacientes com celulite, pacientes com flacidez de bumbum, de coxa, mas especialmente na face. Também é um bom bioestimulador que a gente pode usar sim. E aí a gente tem um concorrente hoje no mercado ao Sculptra. Porque o Sculptra, o produto base dele chama-se ácido polilático.
E aí, como o Sculptra fez um sucesso miserável, as empresas entram com concorrentes. E o concorrente que a gente tem hoje no mundo é esse aqui, chama-se Eleva. A marca é Renova. A gente tem aqui no Brasil, tem em Dubai, tem em vários lugares do mundo. E qual a diferença entre o Sculptra e o Eleva? Olha lá, desculpa se eu estou fazendo confusão. Eu falei de Sculptra, eu falei de Radiesse e agora eu estou falando de Eleva. É tudo a mesma coisa? O Sculptra e esse são a mesma coisa. Sculptra e Eleva é a mesma coisa. Só que a diferença é que o Eleva, eu não estou fazendo propaganda, mas o Eleva é mais concentrado. O resultado é ainda melhor. Então a gente prepara o Eleva, adora o Sculptra, mas mais e mais a gente está usando o Eleva. Sculptra, o Eleva. Existe uma tendência hoje em dia da gente ficar com esse bacaninha aqui. E aí, por que não usa o Radiesse? Olha, eu vou dizer para vocês que existe uma coisa assim, o resultado, a qualidade desse resultado, a segurança do procedimento e custo. Então, obviamente que isso impacta e por isso, talvez, o Radiesse está meio que perdendo um pouco. Eu sei que tem colegas que usam só o Radiesse, tem pessoas que só usam o Sculptra. Eu gosto de jogar com essas coisas, sabe? Eu gosto de jogar com variações de produtos, porque cada paciente tem um perfil diferente, tem um universo diferente. Então, hoje, basicamente, a gente usa o produto, a droga é o ácido polilático, que é um excelente estimulador de colágeno. Começou nos anos 99 para 2000 como o Sculptra e hoje a gente tem também uma outra opção que é o Eleva. Tem também o tal do Radiesse. Mas, gente, olha, onde que eu quero chegar com o Grace Lifting? Porque até aí é meio que lugar comum. Todo mundo já ouviu falar de injetar. Mas a grande coisa, gente, é a associação desse bioestimulador, que é o que a gente faz, com um negócio que se chama PRP. PRP é uma sigla, significa plasma rico em plaqueta. Plasma rico em plaqueta eu tiro do seu sangue. A gente tira o sangue, aí a gente pega essa seringa, põe numa centrífuga lá no consultório, a gente centrifuga e aí eu separo. Células vermelhas vão para o fundo, o plasma fica em cima. Daí a gente aspira o plasma e joga o resto fora. O que você quer fazer com esse plasma? Não estou entendendo nada. O PRP, ele é também um bioestimulador. O PRP, a gente já falou em umas lives aqui sobre ele. O PRP, na minha concepção, eu considero assim como um adubo para os tecidos. PRP tem milhares e milhares de trabalhos, a gente usa isso para ajudar nas cicatrizações, a gente usa para o estímulo do colágeno em feridas, a gente usa no estímulo do colágeno da pele, e etc, etc, etc. O PRP, existem relatos de uso nos anos 50, mas ele foi, na verdade, publicado nos anos 80. Então hoje, muito a gente está usando o PRP porque ele também é um bioestimulador. Agora, a evidência está mostrando que se eu misturar o PRP, que é o bioestimulador que você tem no seu sangue, com um bioestimulador que eu compro no mercado, eu vou misturar esse treco e vira uma argamassa maravilhosa. Devolve a graça para o seu rosto. E daí o Grace Lifting. Vocês entenderam? Vocês estão pegando a história? Vocês estão entendendo o negócio? Eu não estou falando que você vai começar seu processo de envelhecimento, ou você já tem 60, 70 anos, já tem suas flacidezes, etc. E todo mundo tem que fazer plástica. Não, até porque, embora eu seja cirurgião plástico, eu adoro fazer cirurgia plástica, mas tem pacientes que eu preciso dar consistência a esses tecidos. Porque às vezes, se eu não faço isso, eu faço uma plástica e o resultado é pobre. Porque não havia um tecido que pudesse dar o recheio do rosto. Então, o Grace Lifting é a mistura, vamos lá, de um bioestimulador, no caso o Eleva, que eu gosto muito, ou o Sculptra, que são a mesma coisa, mais o seu plasma. Vocês entenderam? Se não entenderam, pergunta que eu vou responder daqui a pouco. Então eu misturo o seu plasma, que é o PRP, mais um produto que a gente compra no mercado, no caso o ácido polilático, Sculptra, Eleva. E daí, gente, a gente mistura, tem toda uma regra de diluição, a porcentagem, eu vou estudar seu rosto, existem as medidas, não é assim uma bobaginha não, é um trabalho muito bem feito. E de modo que a gente injeta de um jeito que a gente chama de fanning, quer dizer, são injeções tipo, assim, abanos, né? Em várias direções, a gente cruza essas direções, porque eu quero distribuir esse produto, essa composição, no meio da gordura do seu rosto.
para que o seu rosto volte a ter mais definição. Eu tô com 60 anos. É lógico que eu faço o meu Grace Lifting. É lógico. Porque, puxa, por mais que você se cuide, com 60 anos a gente já tem essas quedas e flacidez e tal. Não tem problema, a gente vai envelhecer. Eu não tenho medo, eu não tenho problema com isso. Mas eu quero frear um pouco esse processo. Eu quero me olhar, que nem eu estou olhando aqui, e ver que o meu rosto está legal. Eu acho que minha boca, meu nariz, meus olhos estão chamando mais atenção do que ruga, sulco, depressões. Esse é que é o problema. E aí que entra o Grace Lifting, porque a gente dá compactação para a gordura do seu rosto. E, em última análise, a gente dá definição para o seu rosto. Aí você fala, credo, quanta informação, tá bom, é só isso então? Não, não é não. Para compor o Grace Lifting, presta atenção, eu já vou acabar, só para resumir. Eu vou misturar seu plasma com um bioestimulador, que eu vou escolher de acordo com o caso, a Sculptra, Radiesse ou Eleva. Cada vez mais eu gosto muito de Sculptra e Eleva. Vou misturar com seu plasma e eu vou injetar no seu rosto. Você vai fazer uma sessão, 2 até 3. Depende da intensidade da queda e da perda de tensão do seu rosto. E é óbvio que o processo é dinâmico, nós somos um processo mais do que um corpo, né? E esse processo ele é mutável. Então daqui 6 meses, daqui 1 ano, a gente vai fazer manutenção. Você não faz manutenção no seu carro? Você não faz manutenção na pintura da sua casa? Então vamos fazer manutenção no seu rosto, ok? E aí, como eu trabalhei gordura, agora eu quero trabalhar a capa, a qualidade da nossa pele. E aí, gente, vem um negócio que, olha, é uma paixão. É um treco muito legal que vai te dar colágeno, em última análise, na sua derme profunda. O que é a derme profunda? É a parte mais profunda da sua pele. É a que dá aquela grossura, é que não deixa a pele ser muito fininha, a ponto de qualquer sorrisinho, às vezes tem várias linhas. E essa tecnologia é o ultrassom microfocado, e o nome comercial é esse bonitinho aqui. É a nova geração do Ultraformer. Tá vendo Facebook? Tá vendo aqui no Instagram? Ultraformer é um tipo de tecnologia de ultrassom, não é laser. Não é nada que aqueça a sua pele, não tem risco de você manchar. Claro que tudo tem que ter um cuidado, não é? Você não vai fazer um procedimento, sai da clínica com a pele meio assim rosinha e vai virar para o sol, porque aí você pode manchar a sua pele. Mas não é que nem laser. Os lasers você tem, claro, uma chance danada de manchar, porque eu lido com luz, eu lido com aquecimento e aí eu vou atingir a melanina. Por isso que os lasers podem manchar e por isso que a gente tem alternativas hoje que não são só os lasers, no caso ultrassom microfocado, porque eu trabalho a pele clara, a pele negra, a pele morena, asiática, seja lá o que for, a pele da Colômbia, a pele do Congo, a pele da Finlândia, porque eu estou usando o ultrassom microfocado, eu não dependo de melanina. Aliás, eu não dependo de luz, de laser para atingir a melanina, porque daí pode manchar. Tem um negócio que chama-se hipercromia pós-operatória ou pós-inflamatória. É quando a gente está usando uma coisa muito quente, muito agressiva, e aí o rosto fica vermelho e depois da vermelhidão vem a mancha. Entende? Então, gente, qual que é o barato desse Ultraformer? Tá vendo isso daqui? É um cabeçote. Esse cabeçote, ele tem diferentes penetrações. Quando a gente compra a máquina, a gente tem diferentes cabeçotes que vão ter diferentes profundidades de ação. Então, por exemplo, se eu quero usar na pele em torno dos olhos, eu uso o mais superficialzinho, é o de 1,5 milímetro. Se eu quero um pouquinho mais profundo, uma pele um pouco mais espessa, eu tenho de 3 milímetros. Se eu quero a pele, por exemplo, de papada, de corpo, de colo, eu uso de 4 milímetros, por aí vai. E o Ultraformer, ele tem também a capacidade de agir na região de gordura. Quando eu uso uma ponteira um pouco mais profunda, de 6 milímetros, por exemplo, de 13 milímetros, por exemplo, de modo que a gente pode trabalhar a flacidez do corpo e também acúmulos de gordura. Mas fechando essa história do Grace Lifting, finalmente, então, definindo, que aliás, gente, vocês já me conhecem, eu adoro falar. Eu podia ter começado essa live falando Grace Lift, é a mistura do bioestimulador com o PRP, depois eu uso o Ultraformer e tal. Tchau, vão lá e marcam o tratamento. Mas não é assim que funciona. Eu estou aqui, eu adoro falar, eu aprendi isso com a pandemia, né? Muita gente, eu acho que lives são momentos assim que a gente está aqui com vocês, a gente pode responder perguntas ao vivo, eu estou falando com vocês ao vivo,
e a gente tem essa oportunidade de trocar essas ideias. É lógico que às vezes a gente está ouvindo, a gente está se ligando e às vezes não tem ainda a ideia da dúvida que a gente eventualmente possa ter. Mas aí é claro que vocês vão me mandar dúvidas e a gente sempre responde. A gente tem uma equipe, eu respondo, e a gente tem a equipe lá na clínica também, que é muito boa. As meninas vão responder as coisas que eu não posso responder, que sejam do alcance delas, senão a gente é que responde. Para a gente poder trocar ideias, né, gente? Como eu falei no início do nosso live, hoje a gente tem uma miríade de opções de tratamentos e médicos e os pacientes, a gente fica meio perdido às vezes. O que eu vou fazer, meu Deus do céu, Radiesco, Sculptra com Eleva, e o que esse negócio do Ultraform, tem aquele outro também do Agnes, depois tem não sei mais o que, do BBB, o Pikachu, e blá, 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 blá. E aí você, às vezes, se você não tem uma boa avaliação, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão ficando meio descrentes, porque os caras estão propondo mundos e fundos, inclusive dizendo que não tem mais plástica, que é só máquina, que é só bioestimulador. Não é não, gente. Ouço a opinião de quem, sei lá, né? Fica complicado falar, mas assim, alguém que opera e que trabalha com essas coisas, por exemplo, eu, ou vários outros colegas, tem um monte de gente boa por aí, mas assim, ouça se você tem que fazer plástico ou não, cirurgia ou não. Porque se não for cirúrgico, aí sim você tem várias opções. E uma delas é o Grace Lifting. E você vai ficar very, very gracious, ok? Bom, é isso aí, gente. Tem algumas perguntas, deixa eu ver. Salete, Tali Reina, Natália Sueria, doutora Rigan Campelo, minha amiga querida, que bom que você está aí. Miriam Dist, Amanda, Vânia, Tânia, Salete, Maiara. Deixa eu ver se tem o pessoal tá elogiando, muito obrigado, e carinhas, minha filha Vitória falando que é o melhor pai, melhor médico. Ok, Vitória, eu sei que você quer aquele novo telefone, para de puxar saco. Tô brincando, eu sei que a gente tem uma relação muito boa. A Carolina Pertence, querida amiga, que bom que você tá aí, bem-vinda. Ítalo Santos, aqui no Facebook. Glória Lopes, querida, Legal from New York, oh my friend, nice to have you here. Dr. Angie Aguilar Corpus from Philippines. Good morning from Philippines, my friend. Good night, good evening from Brazil. Nice to see you here. I'm missing you. Vala Fotografia, querida Ana Karine, bem-vindas, bem-vindos. Gente, é isso, viu? Já tem meia horinha, é isso aí. Carmen Mangueira, bem-vinda aqui no Facebook. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês vão me ligar, vocês vão me mandar ligar, tem meu telefone no site, mas vocês podem me mandar as dúvidas pelo direct aqui no Instagram, no direct aqui no Facebook, ou mesmo no nosso e-mail, mucioporto@yahoo.com.br. E também lá no nosso site, www.mucioporto.com.br. Dr. Shinji Nagao from Tokyo, Japan. Nice to have you here, my friend. Good morning in Japan. I'm talking about the Grace Lifting. Grace Lifting means the use of biostimulants plus PRP plus high food technology. And this is the way we are using for the beginning of the aging process on our face. I'm so glad, I'm so honored to have you here. Júlia Thaís, Ana Bidu, todo mundo aqui nesse nosso bate-papo. Gente, olha, eu adoro falar para vocês, eu adoro conversar e a gente vai terminar por aqui. A gente vai terminar ouvindo o W cantando Please Don't Go. Então, infelizmente, eu vou ter que ir embora, porque a gente precisa acabar, porque senão fica uma live muito chata. E é isso, gente. Se vocês quiserem, Kátia Lobão, vou assistir a gravação. Que legal, bem-vinda. Sim, ela vai ficar no nosso Instagram e amanhã já está no nosso site, vai estar no Facebook, no YouTube, em todas essas mídias aí. Isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia. Grace Lifting, Grace Kelly, the beautiful woman in the world, the most beautiful maybe woman in the world. E o Grace Lifting é isso, é a associação do bioestimulador mais PRP mais o Ultraformer, e você vai lá na nossa clínica aqui em Brasília ou lá em Dubai e você vai ficar ainda mais gracious, ok? Um beijo, tchau!